Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Paz e bem, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem, divina vontade, instaure o reino em minha alma, e reine em mim, assim como reina no céu. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, segunda-feira, dia 11 de janeiro, ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono, a multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, esse evangelho de hoje vem nos mostrar que Jesus, ao começar a sua missão, ele busca pessoas para ajudá-lo. Jesus sente a necessidade de ter alguém e vê a necessidade de ter alguém para ajudá-los. Em outra passagem, ele mesmo diz: a messe é grande e os operários são poucos. Então, aqui a gente vê Jesus já escolhendo os primeiros discípulos. No início desse evangelho é colocado assim que João Batista foi preso e logo após a prisão de João Batista, Jesus foi para Galiléia.
e começou a pregar o Evangelho. E já dizendo que o tempo tinha se completado e o reino de Deus estava próximo. Jesus já estava ali anunciando e mostrando o reino de Deus. Se o reino de Deus estava próximo, porque Jesus já estava aqui. E ele pedia para que todos convertessem e crescem, acreditassem no Evangelho. Converter, faça penitência. Fazer penitência e acreditar na palavra de Deus. E aí ele começou a andar pelos caminhos, pela beira do mar, pelas estradas. E começou a chamar. Chamou primeiro Simão, Pedro e André, que eram irmãos. Eram pescadores. Aí Jesus os disse: me sigam que eu farei de vós pescadores de homens. E ele continuou andando, né? E aí, sim, lógico, e na hora que Jesus fez isso, Simão e André imediatamente largaram as redes e seguiram a Jesus. Aí Jesus andou mais um pouco, estava Tiago e João consertando as redes dentro de uma barca. Tiago e João, filhos de Zebedeu. A tradição e alguns estudos dizem que Zebedeu, o pai de João e Tiago, era um judeu próspero, tinha suas posses, que ele tinha muitos barcos de pescas e funcionários. Então tinha muita gente que trabalhava para ele, pessoas que lhe prestavam serviço. Tiago e João não titubearam, abandonaram tudo e seguiram a Jesus. E Jesus, hoje, ele continua andando, seguindo pelas estradas, pelas praias, pela beira do caminho, fazendo convites, nos chamando. Né? Ele nos chama a ser pescadores de homens, a levar o Evangelho, a converter-nos a cada dia e crer a cada dia mais nesse Evangelho. Porque hoje nós somos os Simãos, os Andrés. Hoje nós somos os filhos de Zebedeu. Então, hoje nós somos chamados. E cabe a nós, largar essas redes que nos prendem e seguir a Jesus. Nós não podemos ficar presos a coisas pequenas. Nós não podemos ficar presos a coisas pequenas. E fingir que esse chamado de Jesus não acontece todo dia. Aquele jovem rico, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu já faço isso e isso. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Aí a coisa complicou. Aí o negócio complica. E nós temos essas atitudes. Nós temos que seguir em frente sem olhar para trás. É difícil, o apego às coisas mundanas é complicado, mas nós temos que nos desapegar. Deus, Ele é o centro da nossa vida. Nós temos que colocar Deus no centro da nossa vida. Deus tem que vir em primeiro lugar. O resto vai ser dado por consequência. É acreditar nas promessas de Deus. Se nós não colocamos Ele em primeiro lugar, é porque nós não estamos confiando e acreditando nas promessas dEle. Então nós temos que acreditar nas promessas dEle. Ele passa por nós e nos chama. E nós temos esse medo. Nós temos o medo de abraçar a missão que Deus tem para nós. E Ele mostra que precisa de discípulos, Ele precisa de pessoas, Ele precisa de operários. Só que operários
que vão abraçar a causa, que não tem medo. Operários que não vão ter desculpa para qualquer coisa. Eu não vou à missa hoje não, porque eu estou cansado, trabalhei a semana toda, trabalhei o dia todo, eu estou com não sei o quê, pá, não vou. Vamos rezar um terço, um rosário? Nossa Senhora, não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O rosário demora demais. Não posso. Vamos nos fazer uma penitência, vamos uma confissão, buscar a nossa conversão. Ah não, isso é besteira. Nós sempre temos alguma coisa que nos puxa e que nos trava, que nos prende, que nos amarra. São coisas do mundo. Nós nos apegamos às coisas do mundo e Jesus passa e nos chama. O que nós temos que fazer? Joga essa rede que nos prende. Joga essa rede fora. Essa rede que nos prende, essa coisa que não nos deixa impulsionar para frente e seguir a vontade do Pai. Fazer e entrar a serviço de Deus. Sem medo, sem titubear. Não precisa daquele radicalismo que hoje em dia fala, mas nossa, não. Nós somos tão pequenos que nós temos tanto medo que às vezes nós evitamos ajudar dentro da nossa própria comunidade. Nós evitamos ajudar dentro da nossa própria igreja. Nós escondemos os nossos talentos. Nós escondemos nossos talentos. Que na realidade não são nossos, são presentes de Deus para nós, para nos colocarmos em missão. Aí ele vem nos chamar. Deus, Jesus está no caminho. Jesus está no caminho, arrebanhando pessoas, chamando pessoas, nos chamando como filhos e filhas de Deus, batizados que somos. Nós temos que aceitar esse chamado de missionário. Nós temos que nos abrir essa missão, como aqueles apóstolos, que mesmo depois da partida de Jesus, que deixou com a vinda do Espírito Santo, eles foram com tudo, seguiram a missão. João Batista teve uma missão de preparar. Sai João Batista, Jesus começa a sua missão e arrebanha. E hoje continua arrebanhando. E nos pede, todo dia, convertei-vos e crede no Evangelho. A missão não é fácil, por isso que Jesus procura colaboradores. E olha bem, ele começou e buscou lá no seu trabalho. O que é que me impede de fazer no meu trabalho uma missão evangelizadora? No meu local de trabalho eles dizem que o Estado é laico. O Estado é laico, eu não. Eu tenho que respeitar, de certa forma, mas eu tenho que levar Jesus aonde eu for, eu tenho que pelo menos tentar levar Jesus aonde eu for. Colocar Jesus em primeiro lugar. E vamos lembrar o seguinte, na hora que fala que deixaram as famílias para trás, é porque tem uma nova família, uma família que aumenta, uma família maior, que é a família de Deus. Por isso que se requer uma entrega maior. Por isso que a gente tem que ter o cuidado
de parar de ficar inventando desculpa para tudo, para todo chamado. Nós temos que refletir sobre esse chamado. Um dos desafios lá que Jesus deve ter tido, que eu acredito que deve ter sido um desafio, foi encontrar pessoas fiéis, discípulos fiéis, que o acompanhassem até o fim, que não o negassem, que não o traíssem, só que são humanos, né? Jesus sabia o defeito e as qualidades de cada um que ele chamava. Ele sabe nossos defeitos, nossas qualidades e os nossos limites. Porém, com Jesus nós não teremos limites. Se nós confiarmos verdadeiramente, nós podemos ir além dos limites. Uma pessoa uma vez me colocou a seguinte frase: quem tem limite são municípios, são cidades, municípios, estados e países. Aliás, ele ainda falou assim, não, países têm fronteiras. Quem tem limites são as cidades, são os estados. Nós não. Nós somos limitados e fracos. Mas com Jesus, com fé, nós podemos. E hoje Jesus também nos procura. Dessa mesma forma. Confiando em nós. Só que nós muitas vezes o negamos, o traímos. O negamos e o traímos. Na primeira dificuldade, nós voltamos para o barco, né? Aí o barco, ele estava lá na segurança da barca, chamou, ele pulou fora e vamos. Não, aí o que nós fazemos? Nós voltamos para a segurança daquela barca. Para o nosso mundo. E o resto, que fique para lá. E quantas vezes nós o traímos, o negamos e até o vendemos por tão pouco. Que nós consigamos ouvir o chamado de Deus e o respondamos com vontade, com amor. Sejamos fiel a Ele. Sejamos fiel a Ele. Sobretudo quando as coisas estiverem mais difíceis, porque é a hora que nós costumamos desistir. Que nós não potencializemos as coisas, que nós entreguemos na mão de Deus. Se estamos próximos de Jesus, as coisas vão ser mais fáceis. Se com Ele está difícil, sem Ele é impossível. Então busquemos, cada vez mais, o serviço de Deus. Aceitemos os chamados. Aceitemos o chamado de Deus. Assim como aqueles 4 primeiros abandonaram as redes e o seguiram. Então abandonemos o que nos prende e vamos seguir a Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos guarde e nos proteja. Que Deus volte para nós a sua face. Que Ele nos cubra com seu amor. Que Ele nos mostre o verdadeiro caminho. E faça de nós verdadeiros cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, hoje e sempre.